A paz do Deus Todo-Poderoso, a Shalom do Eterno seja com todos, meus amados irmãos. Quero fazer esse vídeo para nós analisarmos aqui o texto que se encontra no livro de João, capítulo 1, versículo 11. Com base nesse texto, irmãos, muitas pessoas, muitas religiões, muitos teólogos criaram a doutrina da substituição. E que doutrina é essa? É a doutrina que ensina que o povo de Israel deixou de ser o povo de Deus e agora o povo de Deus é a igreja cristã, é o cristianismo que é o povo de Deus. Tem igrejas que vão mais além ainda, ou seja, acham que ela é que é o Israel de Deus, o Israel espiritual, excluindo até mesmo as outras igrejas. Mas será realmente isso verdade, né? O que nos traz esse texto, sim, a compreensão desse texto? Então, com base nele, muitos agora ensinam que Israel foi rejeitado por Deus e que a igreja de Deus, o povo de Deus, o Israel espiritual são eles mesmos. Mas vamos analisar esse texto direitinho, com carinho, né? Algumas pessoas até no meu Facebook, a gente conversando, chegaram a citar esse texto para mim, pelo fato de eu falar bem sobre Israel, falar bem do povo judeu, do povo de Deus. Mas vamos analisar o texto, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Veio para o que era seu e os seus não os receberam. Olha, irmão Odaí, tá vendo? Israel rejeitou Jesus, Israel rejeitou o Messias, rejeitou a Cristo. Ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Por isso que Deus rejeitou eles. É assim que muitos pensam, é assim que muitos ensinam, infelizmente. Mas, irmãos, vamos ler o versículo 10. E no versículo 10 nós vamos compreender que o texto aqui não está se referindo exclusivamente ao povo de Israel, o povo judeu. Versículo 10, acompanhe comigo aí, João capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, do Messias, do verbo, mas o mundo não o conheceu. Quem foi que foi criado por ele, pelo verbo, e não o conheceu? O mundo não o conheceu. Está vendo? As pessoas do mundo não o conheceu. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Agora entra o versículo 11. Veio para o que era seu. Não foi ele que criou o mundo? Né? Não foi o verbo que criou o mundo não foi feito por ele? O versículo 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha, voltando à questão do nome novamente, aos que creem no seu nome. Então, meus amados irmãos, algumas pessoas pegam o texto e aplicam que Israel deixou de ser de Deus, foi rejeitado por Deus porque eles não receberam o Messias. Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vamos analisar o texto agora. Quem foi que escreveu esse texto? A nação deixou de ser de Deus, os israelitas não são mais de Deus. Quem foi que escreveu esse texto? Foi o apóstolo João. O apóstolo João foi que escreveu esse texto. Eu pergunto, a que nação ele pertencia? A que povo ele pertencia? Ele pertencia aos judeus, ao povo de Israel. Ele era israelita. Mas aqui não está dizendo que ele veio para o que era seu e os seus não receberam? Olha, irmãos, claro que João recebeu. Eu pergunto também, os outros apóstolos, eles eram de que nação? De que povo? A que país eles pertenciam? Eles eram de Israel, faziam parte do povo de Israel. E eles não receberam o Messias? Receberam ou não receberam? Receberam. Aceitaram ou não aceitaram? Aceitaram. Então, meus amados, eu não posso pegar esse texto aqui, como muitos estão fazendo, e aplicar ao povo judeu como um todo. Você está entendendo? Eu não posso pegar o versículo 10, que diz que o mundo não o conheceu, e aplicar ao mundo como um todo. Porque eu faço parte do mundo, você faz parte do mundo, e nós aceitamos o Messias, o Salvador. Tá bom? Então vamos lá. Mais alguns creem dessa forma. Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos,
Eles dizem, veio para o que era seus e os seus não receberam. Será que não receberam, irmãos? Vamos ver aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7. Será que Israel foi rejeitado por Deus porque eles não aceitaram o Messias, não receberam o Messias? Será que é assim como ensinam? Vamos ler aí o versículo 7 do capítulo 6 de Atos. Diz, crescia a palavra de Deus. A palavra de Deus crescia. E em Jerusalém, olha em que lugar está falando, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém, irmãos? Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E a palavra de Deus crescia em Jerusalém. Então essa ideia, esse ensinamento de dizer que os judeus rejeitaram o Messias, mataram o Messias, não é totalmente verdade. Não foram todos os judeus. Não foi toda a nação que rejeitou o Messias de forma alguma. Mas aqui diz que a palavra de Deus crescia em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. E também muitíssimos sacerdotes, o sacerdócio, obedeciam à fé. Amém, meus amados irmãos? Então que Deus seja glorificado, né? Que a mentira seja posta de lado, que a mentira saia das nossas vidas. Possamos ensinar aquilo que é verdade às pessoas. A gente vê que ali no Pentecostes, após a pregação do apóstolo Pedro, diz a palavra de Deus que cerca de 3.000 almas aceitaram o batismo. 3.000 almas. E uma grande parte dessas pessoas, irmãos, que estavam ali na festa, uma festa judaica, eram israelitas que vieram de outras partes de onde eles moravam. E essas pessoas aceitaram também o Messias, né? Então, vamos para Atos capítulo 21. Olha, irmãos, Atos capítulo 21. Paulo chega a Jerusalém. O versículo 20. Falando aqui da chegada do apóstolo Paulo. Vamos ver o versículo 20. Ó. Ouvindo, deram glória a Deus. E lhe disseram ao apóstolo Paulo, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Você pode ler aí na sua Bíblia, conferir. Ó. Ouvindo, deram glória a Deus e lhe disseram, bem vês, irmão Paulo, né? Quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Amém, irmãos? Os zelosos da lei, da Torá, eles abraçaram a fé e eram dezenas de milhares entre o povo judeu. Esse ensinamento de que o povo de Deus deixou de ser os judeus e passou a ser a igreja porque os judeus, a nação, rejeitou a Cristo, não é verdade, irmãos. Romanos capítulo 3. Vamos ver aqui Romanos capítulo 3, o versículo 1 em diante, diz o apóstolo Paulo. Qual, pois, é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Existe vantagem em ser judeu e em ser circuncidado? O apóstolo Paulo diz no versículo 2, muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Está vendo, irmãos? Há muita vantagem em ser judeu, para o judeu e para o circunciso. Muita sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Mas tem aquela história. Mas teve um judeu que não aceitou o Messias. Mas o que é que o apóstolo diz aqui, ó, no versículo 3? E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e eu mentiroso. E mentiroso todo homem, segundo está escrito. Então, irmãos, alguns realmente não aceitaram o Messias, mas o apóstolo Paulo é claro, ele diz, e daí se alguns não creram? A incredulidade deles veio a desfazer a fidelidade de Deus, as promessas de Deus a seu povo? De forma alguma, meus irmãos. Então eu espero que esse estudo ele entre na sua mente, ele entre no seu coração. E se você é uma dessas pessoas que prega contra o povo de Israel, você pare com isso. Tá bom? Capítulo 11, o versículo 1, nos diz aqui o seguinte.
Pergunto, pois, Romanos 11:1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Olha as igrejas, os teólogos, os adventistas ensinando, né? Que Deus rejeitou Israel. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou, versículo 2. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que está escrito, que se refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Então Elias também tinha aquele pensamento: ó Senhor, mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. Rejeitaram a ti, mas Deus diz: que disse, pois, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Então, irmãos, não foram todos que rejeitaram o Messias, né? Que não abraçaram, não aceitaram o Messias. Mas uma parte não aceitou. Outra, porém, aceitou, e a Bíblia diz que dezenas de milhares, e eram zelosos da lei. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a vocês, que possamos olhar mais com carinho o povo de Deus verdadeiro, né? Que é o povo de Israel. Então, que Deus abençoe a todos. Amém. Essa doutrina da substituição não é verdadeira. Que Deus abençoe a todos. Amém.